Eu não sei vocês, mas quando eu era criança tudo tinha muito mais cor. Eu acordava cedo amanhã, tomava uma Nesquik e ligava a televisão de tubo da sala. Eu ligava no canal 24, que era onde passava a TV Globinho, e eu ficava lá assistindo os desenhos que marcaram a minha infância. Logo após eu ia pro chão, onde tinha uma outra televisão de tubo e um Mega Drive 3. E ao lado várias fitas de jogos antigos. O meu favorito era o Sonic the Hedgehog 2. Eu me recordo que no fundo dos mouses antigos tinha umas esferas, então eu arrancava elas e brincava de bolinha de gude. E lá no computador antigo tinha vários emuladores retrô. Naquela época o sistema era de Windows XP, era onde eu passava a manhã jogando. De tarde eu ia para a escola e voltava. Quando eu ligava a TV, minha mãe tinha feito pipoca e estava passando na sessão da tarde a fábrica de chocolate. Ou então as aventuras de Shark Boy Lava Girl. Depois eu saía e brincava com meus amigos na rua. De pipa, esconde-esconde e outras brincadeiras de criança. Então estava escurecendo e todo mundo tinha que entrar. Eu entrava para tomar banho e voltava a assistir televisão com meu irmão. E tava passando lá um seriado com o nome de Rio Kendall. E a gente ficava se divertindo, mesmo não entendendo muita coisa ao redor, porque o programa era em japonês. Me recordo que tinha muitas coisas que tudo parecia ter mais cor, tudo parecia mais colorido. A gente enxergava magia em tudo que via, até nos mínimos detalhes. Na vendinha de doces que tinha na sua rua. E os doces que não tem mais o mesmo sabor. Os cards de álbum de figurinha antigo que você recebia prêmios ao completar eles. E as locadoras de jogos e filmes antigos. Eu daria tudo por apenas alguns dias de volta a ter o que eu tinha antes. Mas infelizmente, todo esse tempo não volta mais. E com isso o tempo foi passando, e ao decorrer do tempo eu fui crescendo, tive que me mudar de lugar e a gente foi morar em Salvador. Mas não durou tanto tempo e voltamos logo após um ano, porém a gente não estava mais na mesma casa. Então eu estava passando por uma série de mudanças e tudo isso na fase de crescimento. Querendo ou não, isso acaba mexendo com o psicológico. E depois de muito tempo eu voltei para minha casa de infância que eu moro hoje. Mas tem algo de diferente em tudo isso. Conforme a reforma que ocorreu na casa, eu já não tinha mais o sentimento que ela tinha de quando eu era criança, porque ela mudou completamente. Aquele sentimento de quando eu andava pela casa, das coisas que eu vivia ali na infância, aquele sentimento bom não voltava mais. A casa de antes tinha toda uma vibe do início da minha vida. Tinha até um cheiro familiar que ela possuía, que até às vezes de quando eu saio na rua eu sinto o cheiro de algumas coisas de quando eu era criança. Eu fico procurando de onde ele vem, mas ele some rapidamente. Porém ele me traz uma série de coisas boas de volta na memória. Lembranças essas que eu tinha até esquecido, elas voltam na memória. E vem um sentimento muito bom, que é como eu queria voltar no passado e viver tudo aquilo de novo. Algumas vezes na minha vida tem aqueles eventos canônicos que dá vontade de jogar ou fazer algumas atividades do passado. É a mesma coisa daquele evento que todo mundo que parou de jogar algum jogo, baixa ele novamente e reúne uma galera, como se ocorre no Free Fire ou no Minecraft. Então tempos atrás eu consegui uma televisão de tubo e coloquei meu velho PlayStation 2 com um OPL para tentar relembrar alguns jogos e algumas sensações passadas. Mas sempre que eu coloco tudo aquilo, ou independente de qualquer jogo que eu estiver jogando ali, tudo passa muito rápido. Não dá nem meia hora e eu já sinto que não dá mais vontade de continuar jogando a gameplay. E não importa o que eu faça, o sentimento de antes não vem. Vejo meu irmão mais novo falando que gostaria de ter nascido naquela época, porque a vibe dos anos 90 ou dos anos 2000 é onde ele queria ter nascido, porque tudo que essa geração faz hoje é a partir do tecnológico, mas ninguém tem os mesmos costumes de antes. A vibe de tudo ser relíquia, porque hoje tudo é digital, tem uma vibe mais futurística. Porque imagina você sair de um monitor pequeno de tubo para uma tela enorme curvada. É uma coisa surpreendente.
Você sair de gráficos de desenho totalmente antigos, totalmente retrô, como Turma da Mônica era com aquele design, e hoje em dia tá totalmente numa estética mais infantil. Ou com o Dragon Ball que era antigamente. Lembro que o clássico tinha algumas cenas muito mais emocionantes do que os Dragon Balls que são lançados hoje em dia. Hoje em dia parece que eles não ligam mais para a história do anime, somente para os poderes que o personagem solta. Tudo que era feito de primeiro antigamente tinha mais cor, mais vida. E quando eu me pergunto se isso é apenas coisa da minha cabeça, eu chego a perguntar por pessoas do meu ciclo de amizade, e a resposta é sempre a mesma. As coisas antigamente eram melhores. E quando eu pergunto isso para alguém de idade ainda avançada, fala que as coisas no tempo deles ainda eram muito melhores do que do meu tempo. Então eu fico me perguntando, e se quando eu tiver velho, e essas pessoas que são agora crianças e crescerem, a gente ainda vai ter esse mesmo sentimento de quando a gente tá agora no presente? Eu vou achar esse presente melhor lá no futuro? E as pessoas que estão agora no presente, quando crescerem, vão achar o passado melhor? É totalmente algo que não tem explicação.